Olá, pessoas! Hoje a gente está aqui para terminar leituras. Pois bem, tem alguns livros que eu comecei e fui deixando aí pelo meio do caminho nesses últimos tempos. E não são livros necessariamente ruins, tá? São livros que às vezes eu até gostei de alguma coisa ali nele que me chamou a atenção, mas que eu não continuei por algum motivo, então vou mostrar pra vocês quais são eles e a gente vai terminar nesse vídeo, vai falar sobre nesse vídeo. Um deles já tô quase terminando, inclusive. Começamos com o primeiro que eu comecei dessa lista, que foi Viúva de Ferro. Eu cheguei mais ou menos na metade, e o que aconteceu foi que eu tava lendo com um amigo meu, e aí muitas coisas aconteceram com ele parou de ler, enfim, não tava muito rolando, e aí eu acabei parando de ler também porque eu fui esperar ele. Mas é um livro que eu tô muito interessada em continuar, então eu vou dar uma última chamada nele, tipo, ó, vamos reorganizar o cronograma, vamos ler, uhul. Se não der certo, vou ler sozinha. Não tô aqui pra ficar esperando gente pra sempre, não. Enfim, o próximo é um livro emprestado, e eu comecei ele exatamente num intervalo entre leituras que tinham prazo, tá, pra serem feitas. Então, eu comecei ele, eu li bastante até, como vocês podem ver aqui, né, essa partezinha aqui é a que falta, eu li mais do que da metade, e eu tava achando muito interessante, ele tem cenas bem envolventes de romance aqui, né, um romancinho sáfico, e eu quero terminar, pra ele não ficar ali pelo meio do caminho. Então, esses livros não foram livros que eu parei porque eu tava achando ruim, foram livros que eu parei porque eu peguei outra leitura e aí eles foram ficando, sabe, pelo meio, assim? Enfim. E por último, mas não menos importante, a minha leitura atual, que se você me acompanha nas redes você já sabe que tá rolando, que é Tudo Que Eu Sei Sobre Amor, da Dolly Alderton. E pra esse livro eu já tô bem acabandinho ele, e eu tenho vários comentários. A começar pela minha experiência de leitura com esse livro. Então vamos lá. Eu comecei esse livro junto com a minha prima, inclusive, e aí eu comecei e eu não gostei do começo. E eu achei interessante o que foi acontecendo depois daí, porque esse livro, ele é meio uma autobiografia, mas é contado como uma história, né? Ele não é tipo assim um texto jornalístico, ele é um texto literário mesmo, mas a história contada aqui é real. Então a autora fala, conforme ela foi crescendo, o que ela entendia sobre o amor e como que ela achava que era o amor em cada um desses momentos. Não só o amor romântico, ela fala muito sobre amizades aqui também, e eu acho isso muito legal. Enfim, então a gente começa com ela adolescente, passa pra ela jovem adulta, e se eu não me engano o livro termina quando ela tem 28 anos. E aí, o que acontece é que nesse começo, ela é muito essa adolescente que começou a beber pra querer ser adulta e querer mostrar sua maturidade, oh meu Deus, só que ela continua assim, depois dos 20 e poucos anos. E aí, chega um momento, que eu li hoje, inclusive, né, que fica insustentável, que ela não sabe mais, que ela se perdeu completamente ali no meio das coisas, no meio das festas, no meio da bebida, no meio dela mesma, e que ela vai buscar ajuda, buscar um processo terapêutico. E eu achei essa cena muito interessante, muito envolvente, tá? De uns, sei lá, eu demorei a de fato gostar do livro, porque essa coisa de adolescente que bebe, faz festa e pega geral, não é minha vibe. Não é mesmo a minha vibe. Nem de adultos, né, que fazem isso. O problema não é ser adolescente. O problema é que essa é um tipo de história que não me traz nada de emoção, de lembrança, de não sei o que. No máximo me traz raiva. E aí, eu comecei a gostar, não só porque a linguagem é muito interessante, tá? Eu gosto do jeito que ela conta a história, inclusive queria ler mais alguma coisa dessa autora. Eu não sei se é tudo nessa vibe, assim, meio de vamos falar de sentimentos e tal, mas fiquei interessada pela escrita dela, porque é uma escrita cotidiana, e ela tá falando boa parte do tempo de coisas cotidianas e das relações mesmo, sabe? É um livro sobre se relacionar consigo mesma, passa também pelo amor, no sentido do alto amor, da autoimagem, mas eu tô achando muito interessante. Então esse provavelmente é o primeiro livro que eu vou terminar pra esse vídeo aqui, e vou trazer uma resenha um pouco mais completa pra vocês. E eu entrei em certo conflito, porque eu tava no começo do livro, né, no começo da história, eu tava tipo, nossa, mas
Que menina chata, que protagonista chata. E aí eu lembrei que a protagonista é a própria autora. E depois, páginas depois, ela realmente fala, tipo, não foi legal isso aqui que eu fiz, não devia ter feito. E eu fiquei tipo, é isso. Era isso que eu esperava, sabe? Enfim. Volto com atualizações pra vocês. Pessoas, eu sei que isso era pra ser mais um vlog de leitura, mas eu terminei tudo que eu sei sobre o amor. E eu tive lembra que eu comentei com vocês que eu tava nessa de... Eu comecei, né, o livro sem me envolver muito, achando a protagonista barra autora, né, meio fútil e assim, né, não fui muito com a cara dela. Pois bem, chegou ali na página 200 e pouco, eu estava chorando horrores pela morte de uma menina que nem é, tipo, tão próxima assim, que nem aparece tanto no decorrer do livro, sabe? Mas não pela morte dela em si, mas pela maneira que a autora trata. Eu acho que a Dolly Alderton, indubitavelmente, sabe escrever muito bem. Então, em vários momentos eu tava envolvida pela maneira que ela escreve e não tanto pela história em si. O que não é um problema de maneira nenhuma, sabe? Então, eu tava até pensando, porque ela é colunista, jornalista, tem textos dela em vários lugares aí, eu tava pensando até em procurar alguma coisa na internet. E ela falou muito sobre experiências de vida e amor e viagem no decorrer desses tempos, sabe? E como eu disse pra vocês, esse é um livro... Quer dizer, essa parte eu não sei se eu disse, mas esse é um livro que sim fala muito sobre amor, mas não de um jeito que eu esperava. Pelo menos, eu esperava que ela fosse falar da parte de relacionamentos românticos e tal, mas até por ela ter uma relação que por muito tempo foi meio disfuncional com parceiros românticos, ela fala muito, principalmente mais pro final, conforme ela vai entendendo que os maiores amores da vida dela foram as amizades, as melhores amigas que ela tem, algumas de muito, muito tempo, outras de um pouco menos tempo, mas que fizeram parte, todas as garotas com quem ela morou no decorrer da vida, né, principalmente ali na parte de faculdade, dos 20 e poucos anos. E o livro termina quando ela tem 30 e depois de um processo terapêutico, assim, de bastante tempo, pra entender toda essa relação disfuncional que ela tinha em relacionamentos românticos e com bebida e com festas e como que ela tentava usar isso pra preencher buracos e preencher vazios. E eu achei ver esse processo muito interessante, sabe? E ver ela falando sobre as primeiras sessões e o quanto foi sofrido, entender que existiam problemas, né? Existiam vários problemas ali para serem tratados e como ela ia se encontrar e se reinventar a partir disso, sabe? Então, eu acho que esse livro tem um ponto de virada em que ele se torna outra coisa ali na metade dele, assim, mais ou menos, que foi a parte que eu mais me beneficiei, tá? De ter lido. Então, pra mim, faz todo sentido as pessoas que levam esse livro como uma experiência transformadora, até pela linguagem da Dolly Alderton, e eu fiquei muito feliz de ter lido. Não acho que vai ser algo que vai super mudar a minha vida, pelo menos nesse momento. Talvez seja algo mais impactante pra alguém um pouco mais velho, que já passou por fases que ela descreve aqui. Eu tô nos meus 22 anos, indo pra 23, e quando esse livro termina, ela dá a perspectiva dela sobre o último capítulo, né? É a perspectiva dela sobre o amor aos 30 anos, e depois de todas as experiências que ela teve, como ela se entendeu e se encontrou no meio disso tudo. Então, nós duas temos histórias bem diferentes até então. Eu não acho que tem mais como ser parecido. E talvez pessoas que têm a história um pouco parecida com a dela, que viveram coisas parecidas na adolescência e na jovem adultice, se identifiquem mais e possam se comover mais com essa história. Mas eu gostei bastante, eu marquei algumas partes, algumas passagens e tal, mas pra mim não foi essa coisa incrível, maravilhosa que mudou minha vida e minha visão do mundo. Talvez por ser muito quieta e muito tranquila desde sempre, né, e sempre fui cercada por poucas pessoas, porém ótimas pessoas, eu já tinha
E uma coisa que ela ressalta, inclusive nesse último capítulo, é que ela nunca chegou a ter um relacionamento longo, sabe? Um relacionamento de anos com alguém pra chegar nessa parte, tipo, do depois da paixão, sabe? Do depois que não passou, mas diminuiu aquela grande coisa e as faíscas e os fogos de artifício e as borboletas no estômago, sabe? E então... E eu já passei, né, um relacionamento de mais de 5 anos, eu acho que isso molda muito a minha percepção sobre relacionamento, mas eu acho que nós, como jovens adultas, podemos dizer assim, somos fundamentalmente muito diferentes pra rolar uma identificação profunda aqui. Então, é um livro maravilhoso, ele traz lições muito boas, busquem ajuda, tá? Se você se vê num momento em que você não sabe mais quem você é, busque ajuda. Mas eu acho que outras pessoas se beneficiaram e se beneficiam mais dessa narrativa do que eu. Agora sim, vamos para a próxima leitura. Eu vou tentar ser um pouco mais vlog aqui nesse processo, tá? Gente, eu li a parte dos diários, que a Delilah lê os diários da Astrid, e eu achei, primeiro, invasão de privacidade, né, pra caramba, mas é interessante a gente ver como é o outro ponto de vista, né? Então a Astrid achou que ela tava super ajudando e a Delilah que não queria ser ajudada, sabe? Enfim, gosto quando autores trazem isso. Isso aprofundou muito mais a personagem da Astrid e espero que elas se reconciliem. Agora eu vou continuar lendo. Vamos lá, eu terminei Delilah Green Não Está Nem Aí e o título é uma grande mentira, tá? Vamos começar por isso. Mas o que eu achei? No geral eu gostei muito, é um livro que você lê muito rápido, ele é muito envolvente, os personagens são interessantes, eu achei muito incrível como a autora conseguiu desenvolver a Delilah, que é a nossa protagonista, mas também a Claire e a Astrid, então tipo, elas se tornam 3 personagens que têm ligações entre si, né? E elas são muito bem feitas e muito bem construídas, sabe? E as suas ligações ali no meio também. Então eu achei isso muito interessante. Mais pro final a gente descobre, né? Como que era toda a coisa da Delilah criança ali naquela casa depois que o pai dela morreu. E eu acho que eu nunca dei uma sinopse, né? Mas vamos lá, Delilah é uma fotógrafa que se mudou pra Nova York. Ela é de uma cidadezinha do interior, mas ela se mudou pra Nova York assim que ela completou 18 anos, porque o pai dela tinha morrido, a mãe dela já tinha morrido, então ela estava com a madrasta, que era a esposa do pai, e ela não era... Ela, tipo assim, se sentia invisível naquela casa. Ninguém olhava pra ela, ninguém cuidava dela, só faziam o básico por ela. Então, assim que ela fez 18 anos, ela foi embora, né? E aí ela foi fazendo sua própria carreira e tal, com muitos perrengues nisso aí. E agora, nesse momento do livro, ela acabou de receber uma oportunidade que pode mudar tudo, sabe? Então ela tá nesse momento de, caraca, é isso, daqui pra frente é só pra frente mesmo, sabe? E... Só que ela já fechou o contrato pra fotografar o casamento da Astrid, que é a irmã adotiva, né? A irmã dela, que é tipo, adotiva não, que é a irmã de consideração dela, que é filha da madrasta, não com o pai. Já era filha antes. Aí ela vai porque é um dinheiro muito bom. E é um dinheiro que manteria ela, tipo, estável, né, tranquilamente, assim, as contas por uns 2, 3 meses. Então ela vai exatamente pensando nisso, porque vai que dá ruim, então é bom ter esse dinheiro aqui, né? E aí ela voltando pra essa cidadezinha, ela reencontra pessoas e reencontra lugares e desperta essas memórias desse momento incômodo que ela viveu lá, mas ao mesmo tempo ela consegue dar um novo olhar e criar novas relações ali no meio, principalmente porque todo mundo odeia a pessoa com quem a Astrid vai se casar. Então ela e as 2 melhores amigas da Astrid começam a montar um plano pra acabar com esse casamento. Então é muito interessante, é muito divertido. Eu achei que a narração da autora é muito tranquila, muito fluida. Eu gostei bastante e eu gostei muito do final, tá? Eu achei que todo mundo ali acabou bem na medida do possível, sabe? Tudo que era pra ser resolvido se resolveu. E o final mesmo, né, da reconciliação ali, eu achei lindo.
Eu achei lindo. É um livro divertido, mas é um livro que traz vários temas sensíveis. Então, dá pra você aprofundar muita coisa a partir dessa leitura, não só de relações, das relações de irmãs, mas em quando você é essa pessoa que só fica com as pessoas e não cria relacionamentos de fato, sabe? Você tá sempre esperando um momento de fugir, um momento em que a outra pessoa vai te machucar, então você machuca antes. Cara, muita coisa, muita coisa. Pessoas, eu reparei que eu não dei sinopse pra vocês desse livro, então bora lá antes das minhas opiniões finais. Viúva de Ferro é um livro baseado na cultura chinesa e ele fala sobre... Ele é uma distopia onde tem uma pouquíssima quantidade de seres humanos no planeta lutando contra uma espécie de alienígena meio mecânico e esquisito. Então, criou-se uma organização, né, um tipo diferente de exército do que a gente conhece, que as pessoas são testadas para entrar a partir da pressão vital e do ki delas, né? Sabe aquela coisa da energia que você tem no seu corpo, né, que é muito típico de cultura oriental? É por isso aí. Então, cada pessoa tem um número de pressão vital e tem um elemento dominante. E quando a gente tá falando de elementos em culturas asiáticas, normalmente não é terra, fogo, água e ar. Aqui a gente tem madeira e tem metal como elementos também, o que eu sempre acho uma diferença muito notável. Enfim, até aí tudo ótimo. Cada uma desses robôs gigantes precisam ser comandados por duas pessoas, um piloto e uma concubina. Então daqui a gente vê uma sociedade que se organiza só por esse nome, né, pros cargos, entre aspas, podemos dizer assim, né? A gente já vê uma sociedade que se organiza de maneira muito misógina. E a nossa protagonista tá aqui pra fazer diferente. Então sim, ela teve os pezinhos dela quebrado pra virar pé de lótus quando ela era criança pra adolescente, assim, né? E foi um enorme sofrimento, é um negócio que causa um sofrimento até hoje, porque ela não consegue andar direito, né? Pra quem não sabe o que é um pé de lótus, seu pé, ele quebra, você quebra o pé pros dedos ficarem pra baixo. Então, o seu pé fica meio assim. E aí ele fica menorzinho, né? Mas você não tem estabilidade pra pisar, pra correr, sabe? Tanto que em vários momentos ela fala que ela não tá andando, ela tá cambaleando, porque não tem como, não tem estabilidade nenhuma. E então a irmã mais velha dela já se inscreveu e foi selecionada para esse exército e foi morta por um dos pilotos. Morta por quê? Porque é relativamente comum que principalmente pilotos com uma pressão vital muito alta acabem exaurindo, sugando tudo de possível da garota que tá com eles durante a batalha, porque ele tá no comando, a garota não tá no comando. Então, ela tá, tipo assim, num sonho, num lugar, num mundo paralelo, perdido no inconsciente do cara. Tipo assim, bizarríssimo. Bizarríssimo, sabe? E então, isso acontece com certa frequência e aconteceu com a irmã mais velha dela. E quando você entrega uma garota, né, pro exército, que ela é testada e que ela passa, a família recebe uma quantia em dinheiro. Então é como se você vendesse a sua filha, porque você sabe que provavelmente ela vai morrer. Pois bem, a irmã mais velha morre e aí é a vez da nossa protagonista, Wu Zetian, ir pro exército. Só que ela vai com a mentalidade de: eu vou matar este filho da puta. E ela vai lá e mata. Só que esse é apenas o começo da nossa jornada. Muita coisa acontece a partir daí. Porque ela é foda. E ela é maluca. E ela odeia tudo e todos. Então, tipo assim, muito bom. E ela tá disposta a fazer sacrifícios, às vezes, pra muitos de nós inimagináveis, em nome do que ela acredita, do que ela consegue fazer. Então, assim, se você quer um livro de mulher maluca movida pela raiva, esse é o livro pra você.
atualização sobre Viúva de Ferro. Eu já tinha lido até a página 270, mais ou menos, que é quando eles vão ali pra aquela batalha, que eles são forçados aí, e tá chovendo muito. É só isso que eu vou dizer pra dar um pouco de contexto pra quem já leu o livro. Pois bem. Que guinada foi essa? Depois dessa batalha vira outra coisa, o livro, e eu tô interessada nessa outra coisa, tá? Eu não tô nem falando dos três ali, eu tô falando do acordo que eles fazem. E aí mídia e sabe, eles se tornam popstars. E eu tô achando isso muito legal, tá? Eu acho que esse é um caminho muito interessante pra figuras que já são da mídia, mas vamos ver pra onde isso vai. Saibam que eu tô gostando. Pois é, gente, eu terminei Viúva de Ferro e que final, né? Eu sinto que agora eu tô com tipo -3 de carisma, porque olha minha cara, acabei de acordar, tô rabugentinha ainda, mas vamos lá, vamos falar sobre o que rolou aqui. Quando eu peguei esse livro, faltavam umas 200 páginas pra eu terminar ainda, né? Já tinha acontecido bastante coisa e eu achei que a gente tava indo por um caminho que virou completamente outro caminho ali no final. E a gente tá falando de objetivos muito grandes que a protagonista tinha e que ela conseguiu alcançar e foi ficando cada vez maior, sabe? Tipo, isso escalonou muito rápido. E no final a gente ainda descobre outras coisas que nem a protagonista tinha pensado que era possível, que era sobre isso, que tava rolando ali. Então, gente, que coisa chocante, que coisa meio wow, sabe? É muito maior do que eu esperava e eu adorei. Inclusive, fui pesquisar o livro 2, né? Porque, pra quem não sabe, essa vai ser uma duologia. Não tem data pra ser traduzido e lançado em português. Então, a gente sofre. Por enquanto, a gente sofre. É isso que a gente faz. Um ponto sobre essa leitura é que quem conhece um pouquinho da história, né? Sabe que tem uma coisa ali de direitos das mulheres, principalmente contra a cultura tradicional chinesa, contra os pés de lótus, né, que era uma mutilação, ainda é em alguns lugares, assim, né, mais de interior, feita com os pés das mulheres, porque ter o pé pequeno era mais bonito e tal, enfim. E aí, de vez em quando, esses textões ficam meio que parece que é muito tipo assim, agora eu vou lacrar, hein? Mas são pouquíssimas vezes. Tem vários momentos em que isso é muito bem contextualizado, muito bem escrito e muito identificável. Mesmo se tratando de uma distopia maluca. E eu não lembro se eu comentei sobre isso, mas eu achei esse livro tem uma vibe muito Power Rangers. No sentido de, são pessoas que entram em robôs gigantes que têm formato de bicho pra lutar contra outros robôs gigantes. Então eu achei muito Power Ranger da parte deles. E aí eles usam as roupas da cor do robô deles. E tipo assim, ok que tem toda a coisa cultural do ki, da energia, né, de cada um. Mas eu só consigo pensar em Power Ranger. E eu gostei, tá? Apesar de saber que Power Ranger é japonês e aqui é cultura chinesa, achei que tem uma vibe Power Ranger e vai ter filme. Então vamos ver se vai ser tipo Power Ranger mesmo, eu acho que vai. E quanto a outros aspectos, tipo os relacionamentos românticos da protagonista, eu achei que isso podia ter sido um pouco mais desenvolvido, principalmente o relacionamento dela com o outro piloto, mas eu acho que esse não era o ponto, e isso não era pra ser o ponto do livro, sabe? Eu acho que isso só foi mais uma coisa de olha como ela é revolucionária, do que, de fato, um livro de romance. Não é um livro de romance, sabe? E se eu não tivesse tomado spoiler de que aconteceu, eu acho que eu teria ficado surpresa, tá? Com algumas coisas ali no meio. Mas não tô aqui pra dar spoiler pra ninguém. Enfim, pessoas, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido com essas minhas leituras, né? Não foi tanto um vlog quanto eu queria que fosse, mas é isso.
terminei e trouxe aqui as resenhas pra vocês. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e leia as minhas histórias. Acabou de lançar Atrás do Moinho, que é meu último conto. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!